é a maior associação global independente de coaches. Tem mais de 40 mil associados e está em cerca de 140 países. Foi fundada em 1995 e a sua missão é contribuir para o avanço da arte, da ciência e da prática do coaching profissional. Ela é pioneira no desenvolvimento de padrões globais para o coaching profissional, tem a definição das competências essenciais, tem um robusto código de ética, que é motivo de muito orgulho para a gente, e oferece recursos mundiais para pesquisas sobre coaching. Além disso, ela acredita programas de formação em coaching e credencia coaches com 3 certificados, e isso mostra o rigor e a importância da educação continuada. A gente gostaria, antes de iniciar também, agradecer aos nossos patrocinadores ouro, Território Apana, Escola de Coaches Ecossocial, Profit Coach e Treinamento e Erickson College. Nos patrocinadores prata, nós temos Use Coach Global Coach Group. Muito obrigada a vocês, o esforço de vocês nos ajuda a cumprir a nossa missão. Também gostaria de agradecer a todos os associados que estão aqui, né, que acreditam nessa jornada e têm entrado nessa jornada de nos ajudar a criar a consciência sobre o que é um coaching alto padrão. Aos líderes e voluntários regionais, tem uma equipe enorme trabalhando nos bastidores, né? Ao Conselho Deliberativo da ICF Brasil, a ICF Global, que deu um super apoio para o Brasil esse ano, a gente está muito bem apadrinhado por eles, né? A você, José Roberto, agora mais oficial, né, como vice-presidente da Brasil, e a Cândida, como eu já disse, como presidente da atual diretoria. Acho que vocês estão fazendo uma marca muito grande, que está sendo uma ECF de primeiro mundo, né? Gostaria de agradecer a Irene, bate a mão a Irene, por favor, Irene Rezende, a Marcionila Dourado, Marcionila está aí, que estão trabalhando comigo nos bastidores, vão nos ajudar na distribuição das perguntas e estar atentas no chat, ok? A International Coach Week, como vocês viram no vídeo, a gente tem mais de 1000 eventos acontecendo no mundo todo. É muito bacana a gente ter essa dimensão e tem palestras em mais de 20 idiomas. Eu acho muito bacana, eu participei um dia de alguns painéis, você vê o pessoal de burca, trabalhando uma cultura totalmente diferente na parte mais asiática e tratando o coach com as mesmas competências e o mesmo código de ética que a gente segue. Eu acho que isso nos dá essa visão internacional. A temática central da semana da ICW é enfrentando tempos desafiadores. E acho que o tema do painel da Fundação Dom Cabral hoje, que é a educação executiva, inserindo o coaching, está muito antenado com tempos desafiadores. Eu não vou fazer spoiler, mas na hora que a equipe da Dom Cabral apresentar, vocês vão ver que é muito adequado a essa temática, né? E gostaria de... vocês vão ver pela voz dos clientes que estão aqui, nós temos 2 clientes dos processos que vão dizer, para não me deixar mentir, eu espero, o quanto que o coaching também nos ajuda nesses tempos desafiadores. Bom, acho que nós podemos seguir, né? Deixa eu fazer um agradecimento muito especial. Eu vou falando os nomes, vocês vão bater na mão, mas eu vou deixar que vocês se apresentem um minutinho individualmente quando entrarem, tá? A Adriane Hickley, que é a representante, a pessoa mais importante na Dom Cabral hoje, que está cuidando diretamente das metodologias em que o coach está inserido. É uma grande patrocinadora, nos ajuda a desenhar as metodologias de coaching, então ela vai abrir falando desse painel, e depois ela vai passar a palavra para a Luciana Ferreira. Luciana, dá um oi aí, por favor. A Luciana é uma professora da área de liderança, vai fazer um aporte também ajudando a fazer essa costura. Depois nós teremos a Adriana Gontijo, que é uma colega de muito tempo, muito querida, e que está representando todos os coaches que trabalham no MBA e nos outros programas, que um deles é um programa em company que nós temos aqui. A Cristiane Neves, que é quem a gente já agradece, Cristiane, que é uma aluna do MBA da Dom Cabral e que fez parte do coaching executivo em grupo
e a Adriana foi a coach. E nós temos o William Ramalho, que é um cliente muito especial. Começamos um programa, agora eu já estou falando pela Dom Cabral, né? Começamos um programa recente, in company, para a Sabesp, muito encorpado, muito robusto, em que o coaching tem um papel muito importante. Eu estou atuando como coach e posso depois dar um depoimento de quantos clientes, superintendentes que eu atendi ficaram felizes com essa inserção. Então, convido vocês, passo a palavra aí para a Adriane. Coisas importantes, o evento vai ser gravado, vai começar a gravação agora. Se alguém não quiser sair, né, desliga a câmera, ou então passa batom para ficar bonito na gravação. Pedir o Zé para gravar para a gente, por gentileza. As perguntas serão feitas via chat. Então, a minha equipe de apoio vai me ajudar a organizar as perguntas. Esperamos responder a todas. Se não der, a gente vê depois como que atende vocês. E, ao final, quem quiser receber os créditos de educação continuada ou Resource Development pela ICF, nós vamos colocar um link, vocês precisam preencher um formulário e nos enviar, tá? Ao longo da palestra, vamos tirar algumas fotos, alguns prints de tela, para que a gente tenha um registro desse momento muito importante. E, Adriane, eu vou te convidar para você falar, já entrar, se você quiser falar um pouquinho do o acordo que a gente está construindo, acho que seria bacana falar do seu lado e não do lado que da ICF eu já falei demais, tá bom? Obrigada a todos vocês e podemos começar. Obrigada, Rosângela. Bem, boa noite, então, agora com vós, a todas e a todos, né? Uma honra para a gente, para a equipe toda da Fundação Dom Cabral, estar aqui nesse evento internacional, né? Acho que é a primeira vez que a gente participa e tem a oportunidade de participar de um evento dessa magnitude, com essa importância, com essa relevância. E o acordo que a Rosângela mencionou está diretamente relacionado a essa oportunidade e essa necessidade que a gente vem percebendo e tem percebido, né, junto com essa gestão da ICF e também com a gestão anterior do Marcos Vinícius, que foi com quem nós começamos a costurar esse acordo, né, com o objetivo de trabalhar juntos para a garantia da qualidade, da consistência técnica dos processos de coaching no mundo executivo. Então, a gente está juntos, né? A FDC e ICF estão juntas com esse propósito, né? A gente tem um acordo de cooperação aberto, né? Onde a gente tem licença para criar ainda muitas iniciativas conjuntamente, né? Mas a gente já tem colhido alguns bons frutos, né? Um deles é a gente ter oportunidade de contar aí com uma equipe cada vez maior de coaches e de mentores atuando conosco na Fundação Dom Cabral, muitos deles, né, com um vínculo de associado ou de credenciado na ICF. Então, novamente, assim, um prazer, eu queria agradecer desde já a oportunidade da gente ser host, né, desse painel aqui no dia 18 de maio, e o meu objetivo aqui, junto com esse time de feras, né, eu estou tranquila aqui, porque eu estou super bem acompanhada aí da Luciana, do William, da Adriana, da Cris, para a gente compartilhar, acho que o objetivo é esse mesmo, é compartilhar com vocês um pouco sobre essa arquitetura que a gente criou, né, e que a gente vem aperfeiçoando desde 2017, que é de integrar programas de educação executiva, né, treinamento, capacitação, sala de aula, professor, que é o jeito que a gente sabe fazer, faz há 40 e tantos anos, né, a Fundação existe desde 1976, é integrar esse modelo de programa de educação executiva, integrar aos processos de coaching executivo numa arquitetura diferenciada, inovadora, que a gente vem desenvolvendo. Mas, antes disso, eu também só queria destacar, eu vi que tem vários colegas aqui na plateia, né, na nossa audiência virtual, vários colegas da Fundação que estão conosco, então agradeço desde já o prestígio, né, e também a todos os que estão, os coaches e clientes interessados, curiosos no assunto,
que estão aqui conosco. Estou super feliz, eu estou olhando aqui, nós somos hoje 104 pessoas, né? Então, muito bacana estar aqui, super bem acompanhada. E também queria dar um destaque para 2 pessoas da Fundação que são muito parceiras nesse processo todo, que é a Marcele. A Marcele é gerente do MBA executivo, né? Então, sem ela, nada disso estaria acontecendo. Apostou na gente desde o início, e também a Patrícia Becker, que é a gerente que cuida do relacionamento e de todo o projeto com a Sabesp. Então, queria fazer uma menção especial a Marcele e a Patrícia por estar conosco aqui hoje. Muito do que a gente vai compartilhar tem trabalho delas, tem esforço delas, tem dedicação delas também envolvida, tá? Mas, para começar, e para eu não comer todo o meu tempo só com a introdução, né, deixa eu botar um cronômetro aqui, senão eu me perco. Eu fiquei com o desafio de introduzir o tema, né, e dizer um pouco, dar um contexto para tudo que depois a gente vai entrar em mais detalhes aí com a Luciana e com a Adriana e os nossos 2 clientes. Então, eu vou pedir licença para compartilhar rapidamente aqui a minha tela, e eu queria voltar naquilo que dá sentido para tudo que a gente faz, né? Nós somos, a Fundação Dom Cabral é uma escola, é conhecida, como eu falei, nasceu em 1976 e estamos já há alguns anos no ranking das melhores escolas de negócio do mundo. Mas eu queria dar um destaque para a nossa missão, que é de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade por meio da educação, capacitação e desenvolvimento de executivos, empresários e gestores públicos. Quando a gente fala que a gente é uma escola de negócios, né, e aí a gente lê a nossa missão, que é de contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio da educação, da capacitação e do desenvolvimento de pessoas, a gente fala, bom, então, nós somos uma escola de negócios, mas o que a gente gosta de fazer mesmo, que a gente faz com alegria nos olhos e no coração, é desenvolvimento de líderes. Com isso, esse é o nosso dia a dia. Então, esse é a nossa principal atividade, e tudo que a gente desenvolve na Fundação Dom Cabral tem relacionamento direto com essa atividade, com essa missão de desenvolver líderes ou de desenvolver liderança, né? Que é uma variação, né? Faz muita diferença falar de desenvolvimento de liderança ou de desenvolvimento de líderes, mas aqui eu queria focar no desenvolvimento de líderes. E a gente faz desenvolvimento de líderes para tempos desafiadores, né? Alguém fala assim, a gente está vivendo tempos muito desafiadores. Eu falo, eu não lembro quando que a gente não estava vivendo tempos desafiadores. Eu acho que eles só estão ficando cada vez mais desafiadores, e a gente vai tendo que se adaptar, se ajustar. E, para isso, né, esse processo de desenvolvimento, de capacitação, de educação de líderes se torna sempre e cada vez mais relevante. Então, para nós, né, desenvolver líderes, o que dá sustentação para esse trabalho, passa por essas premissas da educação, né? E aqui a gente está falando de maneira mais ampla, essas premissas de educação, elas se aplicam a vários contextos educacionais, mas para nós, educação passa por alguns aspectos. Um deles, importantíssimo, que é o mais conhecido, que é o que a gente sempre pensa quando pensa em educação, é aprender a conhecer, ampliar o nosso repertório, os conceitos, experiências, ferramentas, ou seja, eu tenho uma base conceitual fundamentada que dá sustentação para uma prática, né? Então, quando a gente está falando no contexto de desenvolvimento de liderança, quer dizer, qual é o conjunto de conceitos, de repertório que a gente precisa trazer para esses líderes, para esses gestores das empresas com as quais a gente trabalha, para que eles ampliem e possam renovar constantemente o seu modo de fazer. Que alcançar resultados não seja sempre uma repetição do passado, mas seja algo que se renova no futuro com todos os desafios que o futuro traz. Mas a gente também percebe que isso, nos dias de hoje, não é suficiente. A gente precisa trabalhar também os aspectos do que a gente chama aqui de competências socioemocionais.
Por isso que a gente sempre fala, o desenvolvimento do líder passa pelo desenvolvimento do autoconhecimento, de quem ele é, de onde ele vem, quais são suas origens, como que ele se relaciona com o mundo, como que ele se comporta, como que ele se comunica, né? Como que ele articula os diversos afetos e como que ele se relaciona com o mundo. Então, para nós faz parte, nosso programa de desenvolvimento de líderes não deixa de lado as competências socioemocionais e também as competências relacionais, porque não existe liderança num contexto onde não exista grupo, onde não exista equipe, onde não exista time, onde não exista uma sociedade. Então, aprender a se relacionar e constituir redes de relacionamento também faz parte. Então, esse é o nosso princípio. E a gente acredita que a educação ela precisa ser contextualizada, ou seja, a gente precisa, aí nós bebemos lá na nossa fonte mais querida nesse nosso Brasil, que é o Paulo Freire, ou seja, a educação precisa considerar o contexto do indivíduo, o contexto de onde ele vem, os desafios que ele está enfrentando, o tipo de negócio que ele lidera ou onde ele está atuando como gestor e como líder, e ela precisa ser significativa. Precisa fazer sentido, o indivíduo precisa se encontrar nesse contexto educacional, ele precisa conseguir articular aquilo que ele está vendo, estudando, discutindo em sala de aula com a sua realidade prática. Então, esse é um pouco o jeito que a gente pensa a educação. E aí, alguns anos atrás, agora eu já posso falar assim, né? Alguns anos atrás, em 2016, a gente também foi provocado, né? Eu digo a gente, uma equipe de pessoas, e eu faço parte dessa equipe desde o início, a criar uma solução que conseguisse articular muito bem as questões organizacionais, as questões da empresa, as questões das empresas públicas, das instituições com as quais a gente trabalha, mas também as questões do indivíduo. E tudo isso que a gente vai contar para vocês aqui hoje, 2 exemplos principalmente, faz parte de um trabalho ou de uma área nova, que agora já não é mais tão nova, que chama Tracker, né? Então, o que nós estamos, o barulho que a gente está fazendo na Fundação Dom Cabral desde então, e o MBA foi o nosso primeiro cliente interno, né? É essa área que é essa solução, um conjunto de soluções educacionais, cuja proposta é apoiar as pessoas. Então, o nosso foco o tempo todo aqui no Tracker são os indivíduos. E a gente trabalha com os indivíduos de forma mais personalizada, às vezes muito personalizada, muito lá, de acordo, né? Como diz uma colega nossa, Alice Mello, que talvez esteja por aí também, ela fala assim, a gente faz coisas costuradinhas no corpo do cliente, mas a gente também faz metodologias, e é disso que a gente vai tratar hoje aqui, que não são tão personalizadas, mas abrem espaço, né, para que o indivíduo se coloque, para que ele traga o seu problema, para que ele traga a sua questão, para que ele traga o seu insight, a sua dificuldade, né? Então, como é que a gente vai costurando essas muitas possibilidades de trabalho com as empresas e com os indivíduos? Então, para cada projeto, a nossa equipe escolhe e disponibiliza modelos, processos, equipe, ferramentas e recursos de aprendizagem que respondem ao objetivo do cliente. E aqui nós estamos falando de 2 clientes. O cliente do MBA, como a Cris, que vai contar a história dela, como que ela veio parar no MBA, como que ela sentiu, como que ela foi afetada por esse processo de integração de uma metodologia de coaching no MBA, e o cliente empresa, que está representado pelo William, né, que a empresa Sabesp tem uma necessidade, uma demanda de desenvolvimento em função de um contexto externo de mudanças. Então, como que a gente articula uma metodologia que ajuda a trabalhar com o desafio do cliente, seja ele o cliente indivíduo, seja ele o cliente empresa, mas nunca desconsiderando, mesmo no contexto da empresa, quem é o indivíduo, né? E é interessante porque o William aqui também, a Rosângela falou de dois chapéus, o William também tem 2 chapéus, porque ele é o gerente, né, do Departamento de Desenvolvimento Humano da Sabesp, mas ele também é coach.
né? Então, ele está tendo essas duas experiências. Então, o que a gente faz? Né? E aí eu vou... sumiu o meu cronômetro aqui, aí fica difícil. E aí eu vou... Assim, eu estou abrindo aqui uma janela grande chamada Tracker, dizendo assim, ó, tem muitos tipos de projetos que a gente faz, onde a gente integra diferentes modelos, metodologias, processos de assessment, modelos de mentoria, mas eu vou fechar agora essa janela e dar foco em dois modelos que a gente criou, que é o que a gente quer explorar aqui com vocês. Um deles, né, é o MBA. Então, desde 2017, em todas as turmas, a gente desenvolveu uma metodologia onde, junto com tudo que o aluno do MBA estuda, as aulas, os trabalhos que ele precisa fazer, os textos que ele precisa ler, os estímulos múltiplos que ele recebe de todos os lados no MBA, e a Cris vai contar um pouco dessa história, a gente trouxe uma metodologia de coaching em grupo, onde ele tem a oportunidade, a gente fala que é um espaço e um tempo de processar tudo que ele está aprendendo, de articular com a sua realidade, de fazer as pontes com o seu desenvolvimento como líder. Né? Então, esse é um modelo que a gente quer discutir aqui. E um outro modelo, que é o modelo da Sabesp, que vai mais ou menos na mesma linha, mas lá eu não tenho um conjunto de indivíduos fazendo MBA. Eu tenho uma empresa com uma necessidade muito clara, né, de desenvolvimento do líder para esse novo contexto onde ela está sendo inserida, até em função da mudança no marco regulatório. Então, desde o início, a demanda era: a gente precisa desenvolver a organização, mas é preciso que isso faça sentido para os líderes, que eles encontrem nesse processo um modo de acelerar o seu desenvolvimento, né? Então, a gente vai explorar com vocês, e para isso, gente, nós criamos um verdadeiro ecossistema, que a Luciana vai explorar um pouco mais junto com a Adriana, um ecossistema onde eu tenho não só mais o professor trabalhando no desenvolvimento da liderança, mas eu tenho aí os diversos coaches que estão trabalhando. Hoje a gente já está com quase 40 coaches aqui na Fundação Dom Cabral, atuando nesses processos com essas metodologias específicas e especializadas que a gente tem criado. Então, esse é um pouquinho do contorno, né, do escopo do que eu queria dividir com vocês, e aí passo para a Lu, né, para que ela possa explorar um pouco mais, dar um gole a mais nessa minha introdução breve. Lu, está contigo. Obrigada, Adri. Olá, pessoal, boa noite. Eu vou marcar aqui o meu tempo. O professor costuma falar mais do que o tempo é dado. Antes de dar continuidade para essa introdução que a Adriane fez, eu queria dizer que eu me sinto uma pessoa muito sortuda por me ver envolvida numa iniciativa que seja tão agregadora de pessoas. Então, a gente tem aqui na audiência várias dessas pessoas, e isso traz significado para o nosso trabalho. Agregadora de agentes diferentes e agregadora de aprendizagens. Eu acho que essa é talvez uma das grandes contribuições dessas duas experiências que a Adriane falou, que a gente está focando aqui, que são o MBA e o projeto da Sabesp. O que eu preparei para a gente entender esses programas, mais do ponto de vista de conceitual, o que está por detrás, o que de alguma forma sustenta todo esse esforço de fato, agregar estes saberes, esses interesses e desejos, sobretudo esses desejos de formar líderes e desenvolver liderança e assim por diante. Então, a gente tem um contexto, e esse contexto é um contexto desafiador. A Adriane falou, desde sempre ele é desafiador, e possivelmente porque cada vez que ele é mais desafiador, mais a gente aprende, e aí o desafio a seguinte, que venha depois, ele tem que ser maior. Afinal de contas, né, a gente já teve um aprendizado e tentou sintetizar e simplificar a partir
dessa experiência e aprendizado o desafio anterior. Mas tanto ontem, na sessão da manhã, como hoje, na sessão do Snowden, essa ideia de que nós, como indivíduos, temos momentos de transição, e não precisa ser transição de carreira, né? Momentos transitórios. E isso faz com que essas diversas transformações, elas podem estar, às vezes, num contexto externo, externo à organização, externo à empresa, externo ao que é o meu papel no trabalho, externo ao meu domicílio, a gente agora está no domicílio, mas às vezes ele é interno também. E essa é uma das primeiras questões importantes da gente considerar se a gente quiser desenhar e desenvolver um programa de desenvolvimento de líderes que seja capaz de fato, estar aderente a essas diversas transformações e a esses desafios. E aí, o que são... olha, a Siri resolveu conversar comigo aqui agora, gente. Desculpa. E que desafios principais eu preparei aqui para discutir e mostrar para vocês, para que a gente tenha tempo até de explorar depois, se assim for do interesse, né? O básico, que é essa intensificação da era do conhecimento e da tecnologia. E mais a gente percebe que quanto mais tecnologia tem, mais necessário o humano é. Os lugares são diferentes. E aí, esse lugar do humano é parte importante do que a gente entende como o papel da liderança nas organizações. Então, essa é uma questão importante nesses momentos e tempos desafiadores, né? A necessidade de adaptabilidade e flexibilidade. Logo antes de estar aqui com vocês, eu estava num outro programa da Fundação Dom Cabral, e um participante fez a seguinte pergunta: mas como é que a gente garante que a gente vai conseguir ficar fiel às nossas ambições sempre, quando tem tanta coisa acontecendo? E eu acho que eu provoquei ele a pensar: por que você tem que manter essas ambições? Por que você não pode se questionar e se liberar para outras ambições, né? E aí tem essa questão da flexibilidade, da adaptabilidade. Hoje a gente fala muito da resiliência, né? Como é que a gente lida com o choque, saio dele um pouco melhor, esse é um desejo, e isso é parte importante desse contexto desafiador da liderança. A ideia do uso das nossas redes, que por muito tempo foi vista como algo instrumental. Como é que eu uso os meus contatos para alcançar algo? E hoje a gente vê que a qualidade da rede ela é muito mais importante, né? Como é que, de fato, essa rede ela é uma rede que comporta, que suporta, e isso tem um aspecto importante que a liderança precisa se atentar, que, na verdade, se a hierarquia está diminuindo, por outro lado, a minha rede ela melhorou de qualidade. Diferente de esperar de cargos, papéis formais, determinados comportamentos, eu posso esperar dessa rede de qualidade aquilo que talvez vai ser o grande propulsor daquilo que pode ser a minha transição de carreira ou o fato de eu assumir mais desafios na minha posição de executivo, líder e assim por diante, né? O que é legal também dessa ideia de organizações menos hierárquicas, mais flat, o fato de que na hora que eu vou trabalhar, eu posso contar com um pool muito maior de conhecimentos, e conhecimentos que são muito distintos, mas que são muito complementares àqueles que eu tenho, né? Isso também é uma parte importante desses momentos desafiadores. E no topo disso, eu não posso deixar de falar essa pressão por uma maior diversidade, mas, sobretudo, por um ambiente de mais inclusão, e inclusão de raça, de orientação sexual, mas, sobretudo, uma inclusão de novos modelos mentais, novas formas de pensar, e que elas estejam, de fato, integradas, né, no que é esse ambiente organizacional, que tem uma relação muito próxima para o que é a sociedade. Isso é parte importante também do que a Fundação Dom Cabral entende como esse desenvolvimento de liderança.
Porque não existe isso da gente desenvolver o líder só para aquela organização, a gente, na verdade, entende desenvolver o líder para algo muito maior. E isso é parte significativa no momento de... Eu acho até que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas já adiantando, pegando o gancho, em momentos desafiadores, quando existe algum caos, é muito natural, e vocês que estão aqui, que são coaches, sabem disso muito melhor do que eu, porque eu não sou coach, eu estou aprendendo muito com vocês, graças a Adriane que me colocou nessa, mas são nesses momentos em que a gente questiona muito o significado desse que é o nosso trabalho, aquilo que a gente faz e como é que a gente contribui, né? E isso força para que instituições, escolas de negócio, coaches e executivos repensem a forma como a gente engaja nas relações sociais, né? E aí tem essa ideia, a gente a gente repete muito que é no momento de crise que a gente conhece a liderança, né? É nessa hora que os líderes aparecem. Eu confesso que eu não acredito exatamente nisso, mas eu acredito que a gente, de fato, conhece. A gente conhece no sentido de que a gente faz perguntas sobre a liderança. E nestes momentos mais recentes, e dado esse contexto de uma expectativa mais humana, de mais conexão, redes de qualidades, mais integração e inclusão de diversidade, a gente agora não pergunta se entregou mais resultado, entregou menos resultado. Na verdade, a gente faz perguntas como é que esse líder ou essa líder trata as pessoas? É com justiça? É com respeito? Né? Como é que essa pessoa navega nas incertezas? Como é que ela lida com ambiguidades? O que ela prioriza? É o curto ou é o longo prazo? E é nesse sentido que eu acho que os momentos desafiadores fazem com que a gente conheça os líderes, porque a gente pergunta sobre eles, e essas nossas perguntas é que delineiam quais são as nossas expectativas sobre esses indivíduos, né? Então, a gente entende que a gente precisa incorporar isso no nosso repertório, quando a gente se propõe, como escola de negócios, a formar líderes, né? Desenvolver líderes, e que sejam líderes transformacionais para a sociedade, não só para a sua organização. Então, tem uma ideia, eu gostei muito hoje, na palestra do Snowden, ele falou um pouco sobre agora a gente precisa entender melhor qual é o nosso papel, mas tudo é tão incerto que se alguém pergunta para nós sobre o nosso papel, a gente fica ainda mais inseguro, porque a gente não sabe exatamente como fazer, né? E o que fazer. Já deu meu tempo. E aí o Snowden, ele falou uma coisa muito interessante e me fez pensar, porque uma das pessoas que participou falou, olha, eu como coach não sei como lidar com as dúvidas, com as perguntas que os meus coaches têm trazido, porque eu também não tenho as respostas. E esse desenvolvimento integrado que a gente propõe de sala de aula, desenvolvimento de liderança com desenvolvimento de líder, ele se propõe exatamente a provocar uma reflexão que permita um aprendizado intenso dessas diversas experiências. A sua experiência na sala de aula e a sua experiência numa sessão de coach. Essa sessão de coach ela pode ser individual, mas ela pode ser em grupo, de modo que eu aprenda com o professor, com o coach, com o meu colega, com a pessoa que participa comigo, e assim por diante. Para nós, professores, é um grande desafio pensar em objetivos de aprendizagem, de liderança, que possam ser, de fato, verificados em sala de aula. Então, isso limita o nosso repertório. Quando eu conto com uma pessoa como é a Adriana, que está aqui, eu vou passar a palavra para ela, isso faz com que o meu trabalho tenha, de fato, muito mais potencial para quem eu gostaria de ter uma contribuição. Além disso, eu aprendo junto, e isso faz com que eu possa trazer para a sala de aula um repertório que não é meu, mas que certamente contribui para a reflexão e para o sense-making, né, para o fazer sentido desses
indivíduos que estão ali para se formar como líderes. Eu tinha várias outras coisas para falar, mas eu acho que a Adriana pode me complementar muito melhor, porque ela vai trazer essa perspectiva do coach, da coach, no que é esse desafio de integrar desenvolvimento de liderança, como a Adri falou, com o desenvolvimento do líder, do indivíduo. Obrigada, Adriana, é sua vez. Muito bem. Muito obrigada, Lu. Eu quero começar agradecendo o convite do Adriane Hickley, né, para estar aqui representando os coaches, né, dos programas da Fundação. E também eu venho com 2 chapéus. Nesse momento eu estou com o chapéu Fundação, eu pertenço ao ICF Minas Gerais. Então, tenho participado, não consegui participar de muitas palestras nesses dias, mas ontem eu assisti na parte da manhã e de noite também. E durante a semana eu estou com a programação mais intensa, mas reservei alguns horários para poder estar presente. Então, obrigada também aos colegas coaches que estão aqui, né, que me, vamos dizer assim, elegem diretamente nessa representação. Obrigada à turma toda do ICF Associados e a todas as pessoas interessadas, mesmo que não estejam associadas à ICF, ou que estejam aqui interessadas nesse tema que nós estamos trazendo, né, da educação executiva nesses tempos desafiadores. Muito bem. A nossa experiência que a gente tem dentro desse processo de educação executiva, onde temos por objetivo potencializar esse aprendizado em sala de aula, em parceria com o coach, vamos chamar assim, ele tem trazido uns resultados muito interessantes. Então, é diferente da forma como a gente trabalha no mercado normalmente, quando o mercado nos demanda. Então, uma empresa nos chama para fazer um coach de algum executivo e que a gente participa no triângulo. O coach, o participante, o executivo e a empresa, que nos contrata diretamente. Então, coach individual, que a gente vai lá, alinha com RH, as competências serem trabalhadas, serem demandadas. Normalmente, as empresas também pedem coach em equipe. Então, é uma outra experiência cujos objetivos são comuns. Dentro da Dom Cabral, é diferente. Nós trabalhamos coaching grupo, especificamente no MBA, e para algumas organizações, especificamente aqui a Sabesp, é um coaching diferenciado, com atendimento individual para superintendentes e desenvolvimento, coaching trios estão acontecendo também para gerentes. E o que acontece? Especificamente, vou começar do MBA e depois vou falar do coach da Sabesp. Especificamente no MBA, quando a gente está com grupos, são pessoas de empresas diferentes, então não se constituem equipe. São grupos que vão começando a criar uma relação de confiança dentro de sala de aula e fortalecidas e potencializadas no coaching. E aí vocês imaginam que coisa interessante. O aprendizado de um no exercício de liderança ajuda no aprendizado do outro. E quando vão compartilhar isso nas sessões de coaching, cuja metodologia é traçada, delineada como um norteador, não é nada assim rígido, engessado, mas a gente precisa ter um norteador, porque a gente tem vários grupos de coaching, uma turma só de MBA, a gente tem esse processo de interesses compartilhados. E os interesses compartilhados, eles permeiam todas as sessões de coaching que a gente vai conduzindo com cada um dos grupos. São 7 sessões, são 7 módulos que a gente tem no MBA, uma sessão de coaching para cada módulo. E aí, quando eu digo essa metodologia norteadora, nós trabalhamos na agenda do grupo, mas também com alguns temas associando o que é visto em sala de aula no processo da aplicabilidade. Então, a gente volta lá naqueles pilares que a Adriane apresentou, do conhecer, né? O saber conhecer, o saber fazer, conviver e aplicar. Fazer, do conhecimento para o fazer.
E aí a gente entra no processo cognitivo, atitudinal e operacional. O que eu estou aprendendo, que atitude que eu preciso desenvolver e querer fazer e como que eu aplico isso no meu dia a dia. E já nós vamos ouvir o depoimento da Cris e do William, que também vão trazer isso para a gente, o que tem que propiciar. No coaching da Sabesp, foi demandado para a gente trabalhar. As competências foram delineadas, as competências com a área de pessoas, que o William está aqui e vai poder compartilhar isso com a gente, com aulas também com os temas liderança, depois inovação, gestão por resultados, gestão de negócio, visão de negócio. Então, nós temos competências delineadas com a Sabesp e, paralelamente, nós vamos aprendendo, fazendo as sessões de coaching para poder fortalecer esse aprendizado, aplicar e potencializar o papel de líder. E como a Luciana explicou agora há pouco, esse fortalecimento de líderes como seres humanos que têm potenciais, muitas vezes potenciais latentes, e muitas vezes têm as habilidades muito claras, a gente foca nos pilares de comportamentos socioemocionais e também os relacionais. Então, eu chamo o seguinte, as sessões todas de coaching, elas vão permeando e transversalizando esse aprendizado. E, com isso, essa interação, nós todos fazemos parte do grupo de professores da Fundação Dom Cabral. Ainda que trabalhamos com coaching, mas a gente é chamado professores, porque a gente tem essa integração. Nós temos integração com os professores do MBA, com os coordenadores, gerentes executivos, coordenadoras. Nós temos integração também, por exemplo, lá na Sabesp, com os professores que estão fazendo as atividades síncronas ou assíncronas, para a gente poder contribuir nesse processo. No MBA, a gente trabalha, vamos dizer assim, numa casadinha, vou usar um nome assim bem popular, numa casadinha, com o portfólio de aprendizagem. O que é o portfólio? É uma ferramenta também que os participantes preenchem, onde eles vão usar todos os referenciais teóricos com aplicabilidade individualmente dentro da sua atuação executiva, como líder executivo. Então, é um processo um pouco diferente. Eles não estão em grupo no portfólio, estão individualmente. Mas a gente faz de forma paralela com os portfolistas, mantendo o sigilo, preservando o sigilo o tempo todo desta casadinha. Na Sabesp, nós usamos uma agenda individual de desenvolvimento, seja para o coaching trios ou quartetos, que alguns grupos têm quartetos, ou para o coaching individual, com os superintendentes. Então, são elementos básicos, são ferramentas básicas que a gente usa para apoiar este processo que estão dos participantes em desenvolvimento, dos líderes que estão aqui com a gente. Então, são metodologias, gente, super interessantes, porque nesse casamento, e ainda mais agora nesse tempo desafiador, como diz a Adriane, nós nunca vivemos sem desafios na vida, né? O tempo todo a gente tem desafios, mas principalmente agora, nesse processo de uma pandemia mundial, eu tenho um sentimento que a gente não trabalha para as empresas, a gente trabalha com as empresas. Então, esse é um lema da Fundação também, uma premissa da Fundação. Então, nesse sentido, quando nós estamos trabalhando com as empresas, o momento que nós estamos vivenciando demanda mais ainda um acompanhamento mais próximo desses líderes e um suporte, um apoio. Em termos de coaching, no ano passado, nós fizemos uma sessão extra no MBA para apoiar os participantes naquele momento da pandemia, tendo em vista o medo de perder o emprego, os executivos, depois perder a vida. Então, foi interessante porque o apoio do ser humano é essencial. Às vezes, a gente atende até pro bono, sessões individuais, quando o participante de grupo demanda um atendimento mais customizado, mais individualizado. E a pro bono, assim, disponibilidade nossa mesmo, com atenção a esses líderes. Agora, eu queria convidar, então,
acho que o meu tempo, Rô, deu um pouco assim, para poder otimizar a apresentação, né, da Cristiane e do William, né? Então, nós vamos Agradeço. Eu te agradeço, Dri, para dar tempo da gente ter boas perguntas. Obrigada. Isso. Tá, perfeito. Então, podemos, Cris, agora a gente quer te ouvir e as experiências que você teve, né, durante o processo de coaching, aí dentro da Brentag, a convivência no grupo lá do MBA, né, o que te trouxe, que você toda vida se reportou, né? E a Cris é uma pessoa de um destaque muito interessante, porque ela aplicava e ela participava das sessões de coaching de uma forma muito efetiva, muito bacana. Então, obrigada, Cris, por ter aceitado esse convite. Eu é que agradeço, Adriano, o convite. É uma honra estar aqui, né? Eu falo que o coach ele teve um papel fundamental na minha carreira. Eu comecei um processo de coaching antes mesmo da Dom Cabral, porque eu passaria a me reportar para uma pessoa, para a minha chefe, que era a CEO da empresa, e é isso, antes da Dom Cabral, eu procurei antes me preparar, me conhecer, ver quais eram os meus gaps, para que depois, quando eu fosse para um MBA do porte da Dom Cabral, eu soubesse exatamente como aproveitar cada minuto que eu estivesse ali dentro, né? Então, já foi um processo já um pouco transformador para mim. Iniciando na Dom Cabral, eu tenho que confessar, a Marcele está aí, ela vai se recordar disso, eu tinha vou dizer a palavra preconceito mesmo, um preconceito muito grande de que eu estaria entrando numa escola de negócios com foco somente e tão somente em me tornar uma gestora com foco em resultado, e que eu tivesse assim acesso a frameworks mais efetivos, vamos dizer assim. E para minha surpresa, na primeira semana da Dom Cabral, eu tive uma primeira aula com o Zeca, que falava sobre felicidade e sobre confiança. E na segunda aula, nós tivemos uma aula com a Kedma, falando sobre autoconhecimento. E aí teve uma aula na quarta-feira que todos os alunos vão para Ouro Preto e lá nós falamos sobre arte e gestão. Eu cheguei na Dom Cabral chorando, porque eu cheguei para a Marcele e para o Ricardo, que era o professor de arte e gestão, falei, olha, eu vim aqui com foco em resultado e eu estou vendo que a Dom Cabral é muito mais do que isso. Ela olha realmente a parte do líder que realmente quer se humanizar, né? É o trabalho de um líder que realmente avalia o seu liderado muito além de resultados e muito além de metas. E aquilo ali foi um processo transformador para mim, porque a partir daí, com as aulas do coaching em grupo, eu enriqueci em muito o meu aspecto de liderança. Por que que isso aconteceu? No nosso grupo, como a Adriana bem falou, é um grupo diverso. Você tem ali pessoas de empresas diferentes, com backgrounds diferentes, né? Você tem pessoas que estão ali da média liderança até uma pessoa que era diretor de uma grande empresa da área de energia no Brasil e uma pessoa disruptiva. E aquilo foi tão enriquecedor porque a gente passou a se apoiar e a confiar muito. Então, um problema que eu tinha, um problema que o outro tinha, a gente começou a formar um grupo de apoio que até hoje, continuamos esse mesmo grupo e que repercutiu na minha forma de liderança e de uma forma muito efetiva. Eu costumo dizer que eu tenho um time que a média etária do meu time é de 30 anos, então todos eles, a grande maioria nasceu, o Brasil já estava aí com o Plano Real em curso, não sabiam o que era uma hiperinflação, não tinham experimentado ainda uma crise econômica como a gente começou a experimentar de 2014, e aí eu sempre falava com eles, nossa, depois que vocês passaram por uma crise econômica e depois que vocês passaram aí por uma polarização tão grande política, vocês estão prontos para qualquer coisa, aí vem a pandemia. Então veio a pandemia e aí eu comecei a ser testada, porque é muito fácil fácil não, mas é muito mais efetivo você liderar enquanto você está ali
frente a frente com o seu time, você faz reuniões, você chama o time para team building, e de repente você tem que fazer isso tudo de forma virtual. E aí, essas lições que eu tive na Dom Cabral, eu gosto muito do texto do Rubem Alves, que ele fala que ele vê muita gente falando de curso de oratória, mas nunca viu o curso de escutatória. Eu posso dizer que as sessões de coaching na Dom Cabral me ensinaram esse curso de escutatória. Porque quando você vai para o modelo digital, quando você vai para a frente do computador, os tempos são totalmente diferentes. E se você não for uma pessoa que escuta muito o seu liderado e começa a ter essa sensibilidade para observar até a forma como ele está se portando de frente ali daquela câmera, a gente perde a mão na gestão do time. E nesse aspecto, é o que eu falo que assim, esse curso do MBA, e com o processo de coaching, agregando todo o autoconhecimento e tudo que a gente via em sala de aula, mais um grupo de apoio, ele foi fundamental para essa parte, quando nós chegamos quando nós começamos a atravessar aí a pandemia. Para mim é muito rico esse processo todo. Eu continuo aí no processo, né, de coaching, de vez em quando a Adriana me ajuda. Tenho uma honra de dizer, saiu no Valor Econômico hoje, eu fui escolhida entre 10 executivas brasileiras para ser uma mentora das executivas do amanhã, né, executivas negras, para aumentar o grupo de liderança negras dentro das grandes companhias. E para mim, essa parte de coaching e mentoria é justamente o que faz com que líderes de grandes empresas, líderes, consigam extrair o melhor do seu time e o melhor das equipes, para que a gente possa ter aí empresas realmente humanizadas e que vão deixar o melhor para uma sociedade. Obrigada, Cris. Tá bem? E parabéns. Muito Obrigada, merecido. Luciana. O que é importante nessa experiência da crise, que a gente observa em várias outras experiências, a gente perceber que, ao fazer essa integração, a gente contribui, de alguma forma, para esse espaço importante, que é considerar a identidade do indivíduo como líder, né? Quem eu sou, né, esse autoconhecimento, mas também que líder eu quero ser, o quanto que eu quero me identificar com um líder que esperam de mim. E em sala de aula apenas, esse trabalho da identidade do líder e da líder fica muito limitado. E com o coaching você pode trazer e instrumentalizar melhor esse trabalho tão importante, que é refletir sobre a sua prática junto com outras pessoas e a partir da experiência de outras pessoas também. A gente tem também aqui o William, que está conosco, como a Adri já falou, que tem esses 2 chapéus, mas para o William, a minha pergunta é: o que a Sabesp queria, qual era a intenção da Sabesp quando a Sabesp pensou num programa integrado em que a gente teria esses diversos momentos, como a Adriana colocou, junto com as sessões de coach. Obrigada, William. Luciana, me ouvem? Sim. Tudo bem. Primeiramente, muito obrigado pelo convite da Fundação Dom Cabral, pela organização do ICF, pelo depoimento da Cristiane. Cristiane, parabéns, tá, pelo que você pôde compartilhar aqui conosco, e agradecer pela disponibilidade dos que assistem aqui e acompanham esse compartilhamento de conhecimento, né? Bom, acho que tudo começa aí, Luciana, a gente vai procurar construir uma narrativa que vai migrar um pouquinho entre o que é o programa, né? Um programa que ele iniciou aí em 2020, um programa com praticamente 2 anos aí de duração, né, entre 2 grandes blocos, né, um bloco de mapeamento de competências, né, fortemente, de perfil, e depois uma fase de desenvolvimento. E aí, nesses 2 chapéus, passando pela percepção enquanto gerente do Departamento de Desenvolvimento Humano e Social, numa Superintendência de Gestão de Pessoas, quer dizer, com o olhar, né, a responsabilidade pela implementação, a coordenação do programa, do projeto, em parceria aí com a Fundação Dom Cabral, né,
conduzido pela Adriane, no que diz respeito à parte do coaching, a Patrícia Becker aí como principal executiva do programa conosco, muito parceira aí no trabalho todo, e também o olhar no chapéu como coach, né? Eu tendo a oportunidade, né, e a grata experiência aí de poder ter as sensações do lado também da pessoa que está recebendo essas informações, essas orientações, tá? Então, nós estamos falando aqui de uma empresa que tem desafios, então acho que esse que é o ponto, nós estamos falando de desafios e a solução a partir do processo de coaching. É uma empresa que tem uma dualidade, ela tem quase 50% das ações já de capital aberto no mercado, e 50,3% são do governo do estado, então tem desafios aí de dualidade, de entregar resultado para o acionista, em ações abertas no mercado, e também responder às responsabilidades do governo do estado de São Paulo. Uma média de idade dos profissionais da empresa de 49 anos de idade, então é uma situação específica da empresa, então um nível de liderança que passa por essa faixa etária, né? A gente está falando de uma empresa de 1973, com uma longa história, com resultados alcançados, obtidos, e que nesse momento, que atende 65% da população do estado de São Paulo, e que nesse momento, né, de 2020 para cá, a gente chega com o advento do Marco Legal do Saneamento, esse que é o grande desafio aí da nossa organização, com questões que se colocam para o negócio, que precisam ser resolvidas, com uma situação de mudança do perfil e do comportamento da sociedade, perfil do consumidor. A gente está falando aí de transformação digital nesse meio, e por um período que nós passamos aí pela diversidade da pandemia, que levou a uma reinvenção da organização de vários sentidos. E parte significativa disso, né, que é a parte central do processo, é a liderança transformadora, né? E aí o nosso programa, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes, né, ele é um programa que foi constituído sob uma responsabilidade de traçar esse perfil da liderança que poderia atender e responder a esses desafios e oportunidades desse negócio, né? Que atingiu, a gente tem uma quantidade de 3.300 pessoas inscritas no programa, que faz parte desse PDL, que se propõe a identificar potenciais sucessores para posições futuras de liderança, né, saindo de 3.300 para 150 selecionados, mais um grupo de cerca de 650 gerentes em nível de liderança de negócio, né, a gente parte de gerente de setor até o superintendente, assistente executivo, que é o nível executivo, é o próximo nível aí depois dos diretores da empresa e presidente, né, mas prepará-los todos para esse contexto, para esses desafios que a gente tem na organização, né? Isso em dois grandes blocos, uma primeira parte a partir desse perfil de liderança, o mapeamento do potencial e prontidão dessas pessoas, né, e com esse mapeamento do potencial e a prontidão, a constituição de uma trilha de desenvolvimento, que é o que a gente vem trabalhando agora. Uma trilha que se compõe por temáticas que vão responder a esses desafios, em 4 grandes módulos, né? E cada módulo que foi identificado com um conjunto de conhecimentos, que eles se dividem em conhecimentos assíncronos e síncronos, né? Ou seja, um percurso coletivo que passa pela história do flipped classroom, né, da sala de aula invertida, onde a gente vai estudar lá no ambiente virtual, depois a gente vai para encontros síncronos para debater situações reais da organização. A cada módulo tem uma sessão de coaching constituída, né? E um coaching que ele partiu de um desejo aqui da organização, na pergunta que a Luciana trouxe, né, a expectativa, e que fosse um processo que pudesse gerar uma intenção de personalização. Então, a gente entendeu que num processo de desenvolvimento de liderança não fazia mais sentido as questões todas massificadas, né? E por isso a gente entendeu que o coach, como um processo de percurso individual, ele poderia trazer uma questão de individualização, de personalização nesse processo, e também considerando o coach como um processo de aceleração de carreira. Acho que isso é um fator fundamental nesse processo que a gente constituiu. Então, o entendimento de que o coach não era uma situação de correção de situações de gaps ou de lacunas, né, que a gente pudesse localizar e encontrar, mas sim de acelerar as potencialidades que nós temos aqui no grupo de líderes, né? Então, isso trouxe uma questão muito singular para a forma como a gente aplicou o coach aqui no processo do Programa de Desenvolvimento de Líderes, né? Então, a cada módulo, esse coaching constituído por um grupo menor do que a quantidade de gerentes que nós temos envolvido no programa, por isso esse viés da aceleração, onde nós estamos trabalhando com cerca de 350 profissionais entre esses potenciais sucessores, mais esses gerentes que estão programados aí nesse grupo de liderança com esse potencial de desenvolvimento, né? E aí isso, o que diferenciou esse processo, né? Quando a gente determina esse programa, né, com esse olhar de uma fatia, um fator de aceleração de carreira dessa liderança, né,
a aceitação e a participação no grupo e nesse processo de coaching, ela foi extremamente potencializada, né? E aí a gente pode dar esse depoimento tanto na coordenação, na observação da adesão ao processo, né, que foi muito exitoso, ou seja, nós tivemos uma pessoa que não passou pelo processo de mapeamento dessas competências, né, para esses atributos da nossa liderança. Nós temos um percentual de cerca de 99% de participação no que está alocado como fase de desenvolvimento, e o coaching, ele é quase que 100% de realização, de participação no processo, né? Com envolvimento de superintendentes e assistentes executivos, inclusive, que já têm uma carreira avançada na organização e que já está no estágio evoluído da contribuição já com a empresa, e mesmo assim, nesse processo de coaching, enxergando essa oportunidade de acelerar a sua carreira e ainda continuar contribuindo com o processo de negócio, né? Então, esse processo, ele conclui, né, na fase de desenvolvimento, além da trilha do coaching, com o processo de business design, que a Fundação Dom Cabral trouxe, de maneira também bastante exitosa, de tal forma que ela compõe uma solução onde a gente passa por expectativas, desejos e aspectos que são da organização, né, são desejos da organização de realização. Com o coaching, a gente consegue trabalhar e trazer para esse escopo, né, os anseios pessoais, né, o que a gente consegue trazer do pessoal para essa conversa, junto com os desejos da organização, e fecha com entregas. Quer dizer, quando tudo isso é bem combinado no processo de business design, né, a gente consegue entregar nesse modelo, né, a expectativa para que a gente entregue resultado e soluções para desafios reais de negócio, né. E aí o que a gente pode, e aí muito abertamente de contribuição, né, disso, olhando um pouco para essa coordenação e para a minha própria participação, e eu como coach, né, a gente consegue ter aí a questão do engajamento, né, fortalecido, né, porque o processo como aceleração, ele de fato se constituiu, se consolidou, né. Uma surpresa nesse processo, quando a gente lançou mão do coaching coletivo, né, 3 pessoas, uma coisa que não era um desejo inicial, uma expectativa inicial, mas se constituiu como uma forma de colaboração. E aí a gente fala bastante, de uma forma bastante firme, em relação a essa importância da colaboração que se estabeleceu no momento em que essas pessoas em trios se dispuseram a compartilhar os seus momentos, a ter um processo de acolhimento, muito aí pela participação desses 30 coaches, 30, né, Adriane, se eu tiver equivocado aqui com os números, né, mas são cerca de 6 a 7 horas e meia de coaching por líder da empresa, 30 coaches trabalhando conosco, ou seja, para um grupo aí de 350 pessoas passando por esse processo de coaching, então muito intenso e sempre conectado com essa linha de construção do desenvolvimento que ele é necessário para a organização, né? E aí, nessa construção coletiva, ela abriu um espaço de acolhimento e de engajamento, onde as pessoas se predispuseram, de fato, a construir, né, isso e a abrir os seus anseios e a dividir de forma que também contribui com o desejo da empresa de uma mudança de cultura organizacional para esse cenário novo que se estabelece. Então, isso fortaleceu muito essa questão do compartilhamento, né? E eu acho que eu estou... me digam aí, por favor, em relação ao prazo aqui, né, para a gente não extrapolar a questão das respostas, mas se a gente puder sintetizar tudo isso que a gente está trazendo, né, é um processo onde nós tínhamos uma expectativa que se consolidou. O grande diferencial é essa aceleração de carreira, né, e alguns pontos de decisões acertadas, né, que levaram a essa questão da colaboração, do sentimento de acolhimento e do papel fundamental que a gente consegue perceber na atuação desses coaches no processo de desenvolvimento. Ou seja, com certeza, se a gente partisse para uma linha só do desenvolvimento de conhecimentos, ali de curso, da parte, né, sem esse acolhimento aí no processo de coaching, certamente nós não teríamos o mesmo resultado que nós estamos obtendo nesse processo da organização. Bom, então, eu só tenho a agradecer pela possibilidade aqui para a nossa empresa, muito significativa, e parabenizar pelo trabalho que tem sido feito por esse grupo todo. Obrigada, William. Tem sido um prazer, né? A gente tem sempre momentos muito ricos de interação e aprendizado contínuo. Que eu queria só, antes da gente passar para as perguntas, só para dar um fechamento, acho que queria chamar a atenção para algumas questões importantes, né? O que é o papel da escola de negócios nessa construção, né? A escola de negócios da Fundação Dom Cabral, o que ela traz de recursos? E eu não estou falando de recursos materiais, estou falando de recursos como, por exemplo, essa ideia de co-criar a complementaridade desses espaços para, de fato, contribuir para o desenvolvimento de indivíduos.
e pensar esse desenvolvimento de indivíduos para além do que é uma questão que seja imediata demais. Então, é assim, na experiência da Cris, ela foi fazer um MBA com um determinado objetivo, mas ela pode perseguir este objetivo olhando outras dimensões para as quais não necessariamente ela estava atenta. E a escola de negócios, a Fundação Dom Cabral, ela tem esse potencial para trazer de forma complementar essa necessidade de revisitar a forma como eu olho o meu papel como líder. E no caso de um programa como é o programa da Sabesp, essa ideia de co-criar, e até nessa co-criação falar, olha, William, e se? Né? E desafiar para pensar diferente, e a Sabesp também desafiar a própria escola de negócios a pensar diferente, que é algo que eu queria muito que a gente percebesse, que é a escala desse programa, do ponto de vista destes números que foram trazidos aos poucos. Na medida em que, a gente tem que mobilizar muitas pessoas e, de fato, tornar essa metodologia uma metodologia que seja aderente aos diversos papéis dos atores envolvidos, sendo eles o cliente, o coach, cliente Sabesp, o coach, que é um indivíduo, a própria Fundação Dom Cabral, o coach e o professor, além de toda a equipe envolvida para garantir, de fato, que essa integração acontecesse. Então, eu queria só trazer esse papel importante do que é o contexto da escola de negócios. Mas agora, o mais importante é a gente poder interagir, não é, Rosângela? Exatamente. E a Julie mandou uma pergunta que há muito tempo eu pedi para ela esperar um pouquinho, vai ser a nossa primeira contemplada. Eu não vou dirigir a nenhum de vocês, acho que todos teriam condição de responder, vocês escolhem. Pode falar um pouco mais da metodologia e técnicas utilizadas no coaching em grupo? Por exemplo, são reflexões apenas individuais, discussões em grupo, uso de post-its ou mural no virtual? Quantas sessões, quantas horas durante o MBA? Então, tem muita pergunta, mas acho que dá para a gente responder dando uma boa visão, né? Quem de vocês vai? Adriane ou Adriana? Eu posso ajudar na resposta para a Júlia. Júlia, o que acontece? A disciplina autoconhecimento e desenvolvimento, ela transversaliza, ela permeia o processo do MBA todinho. Então, ela inicia, como a Cris explicou para a gente, tem a aula do Zeca, que fala da confiança, depois a Kedma, que traz uma devolutiva, especificamente, a gente usa algumas ferramentas de assessment, então, no MBA ou MBTI, o Step 2, ela traz uma devolutiva, também fazendo um link do papel do líder, né? Como um ser humano, e com as 4 dimensões que a gente trabalha no MBA. O líder visionário, o líder inspirador, um líder com foco em resultados e um líder com propósito. São essas 4 dimensões. Tá? Então, dentro dessa disciplina, o processo de coaching está inserido. Então, a metodologia toda ela vai seguindo esse caminho que a gente vai fazer na interface, de que as pessoas vêm em sala de aula, e de acordo com os interesses, como eu falei, os interesses compartilhados. Agora, a gente está fazendo coach online. Anteriormente, a gente fazia presencial, mas com a pandemia, por não comportar, a gente não ter sala para poder comportar, vamos dizer, 8 participantes mais o coach, e 8 grupos de coach paralelamente, nós optamos por fazer online. Então, varia muito, a gente usa o Jamboard, a gente usa o Miro, varia em termos de ferramenta, quando vamos deixando os registros, tá? Tanto na Sabesp, quanto no MBA, quanto outros atendimentos, a gente faz um relatório do tema abordado, dos aprendizados trazidos pelos participantes, pelos integrantes, tarefas para a próxima sessão que são definidos ali dentro, mas bem sintético e preservando o sigilo. Isso já é acordado que o sigilo é preservado o tempo todo. Então, assim, em termos de metodologia, cada coach tem seu estilo, e isso é respeitado. Agora, a metodologia norteadora
é importante ser seguida, entre aspas, vou chamar assim, por quê? Um é colega de outro, um grupo participa em sala de aula com outro grupo. Aí um comenta assim, minha coach falou assim, 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 meu coach trouxe um livro, ou trouxe tal tema, trouxe tal texto. Então, a gente alinha isso, o grupo todo de coaches, como a gente tem feito na Sabesp, tem feito no MBA, em todos os programas da Dom Cabral, em que a gente atua mais de um coach, a gente alinha previamente, alinha no decorrer e alinha no final em termos de avaliação. Então, isso também é um procedimento essencial. Agora, por que eu estou dizendo isso? Cada um tem seu estilo. Às vezes, um coach chega e fala assim, quem sabe vamos trabalhar com um texto. Então, a gente insere na metodologia, discute o texto, com qual objetivo, para que nós vamos trabalhar, que foco que nós vamos dar naquele momento. No ano passado, por exemplo, na pandemia, a gente usou um texto do atleta corporativo, que foi muito interessante. Então, ele está disponível na internet, é um texto que ajuda o participante a compreender o processo dele de liderança em várias dimensões. Então, nós trouxemos por causa da situação. Ele não está, vamos dizer, na metodologia norteadora, mas naquele momento nós inserimos. Então, a gente tem essa flexibilidade, entre aspas, mas tudo alinhado. Com a coordenadora, nós temos aí a Marcele, que é uma coordenadora do MBA, que a gente alinha, nos dá muito apoio, discutimos muito com ela, com a Adriane. Então, essa sintonia, ela é constante. Na Sabesp também, a gente tem um grupo também de WhatsApp, os 30 coaches que atuam na Sabesp, a gente também alinha, refina, vê em termos da metodologia como é que está sendo adequado ou não, sugestões. Então, é algo aberto e sempre a gente está adequando isso dependendo da realidade de cada contexto para as organizações, tá? E para as demandas do grupo que a gente atende. Cada grupo de MBA é um grupo. Aliás, cada grupo é um grupo, cada ser humano é um ser humano, né? Então, assim, essa customização é algo que a gente faz sempre, tá? Bacana. Obrigada aí, Adriane. Adriane, quer complementar alguma coisa que está aí na coordenação geral? A Rickley? Acho que não, só dar um destaque para essa questão aí da cocriação, né? Como a Luciana falou, eu não sou coach, eu também não, já fui, mas já faz muitos anos. Essa construção dessa metodologia norteadora, a gente procura sempre fazer envolvendo um grupo menor, né? Alguns coaches diretamente nesse processo, porque de fato são as pessoas que vão estar ali na frente, né? Na frente do cliente, com o cliente, então a gente sempre faz isso de maneira colaborativa. Mas acho que as principais, até vi que a Júlia já agradeceu aqui, falou que está super claro, então acho que eu vou deixar espaço para as próximas perguntas. Eu, como atuo no grupo lá de coach, também não vou perder a oportunidade, né? Eu acho que a Adriane falou isso no início, que a gente respeita muito a agenda do grupo, né? Então, a gente tem norteador, mas se o grupo não quiser o que a gente está levando, a gente tem uma presença muito forte para poder responder e atender a agenda deles. Então, isso tem funcionado de uma forma muito bacana. Edilene, vou deixar a sua pergunta para o final, porque vai ser sobre nosso curso, vou fazer as perguntas mais técnicas primeiro, né? A Denise Manfredi coloca que gostaria de ouvir da Cris. Cris, para você, como ela sentiu os diferentes papéis no MBA, ou seja, a importância do papel do professor, do papel do coaching, falar dessa complementariedade. Então, é uma complementariedade mesmo, porque o professor ele vem com uma bagagem muito rica, porque são todos executivos de mercado, então ali você tem uma bagagem técnica e provocativa. O papel do coach, eu acho que ele vai um pouquinho além no sentido de... Vou ter que fazer... vou até duplicar. O coach, ele quando nós vamos para a sessão... ele nos faz refletir sobre o que aquilo pode ser, o quão aquilo é aplicável no seu dia a dia, dentro da sua organização e com a sua equipe. Faz sentido? Não faz? E aí vem aquele papel, a Adriana falou do portfólio de realizações. Quando você está construindo, você faz a sessão em grupo,
volta para casa, você começa a digerir, porque o MBA da Dom Cabral, não sei se vocês sabem, o modelo é 1 semana de imersão. Você sai dessa imersão com muita informação, com muita coisa, tem um preparatório antes, ou seja, no final desse período você tem que fazer esse portfólio, você tem que sintetizar tudo aquilo que você aprendeu no antes e durante a semana de imersão. E o coach, ele te ajuda nesse sentido a meio que encapar isso, a digerir isso, para quando você for fazer o seu portfólio de realizações, você conseguir colocar aquilo de forma muito assertiva, né? Eu acho que esse é o principal papel do coach quando ele trabalha em conjunto ali com o professor. E isso é muito importante para que a gente possa ter essa objetividade e assertividade no portfólio de realizações. Espero ter respondido. Obrigada. Agora, William, para você. Como o coaching está contribuindo para preparar os profissionais da Sabesp para a hipótese de o governo deixar de ser seu controlador? Ótima pergunta, hein, William? Excelente pergunta. Mas... Eu não coloquei o nome do Cleudo. Cleudo, obrigado pela pergunta. É um desafio, né, que a gente coloca aí quando a gente fala de possibilidades de mudança da organização, né? Mas é um desafio de mudança de cenário, independentemente do posicionamento que se tome em relação à alta direção da organização, né? O que a gente entende como desafio é que, independentemente, lógico, né, preservando as suas peculiaridades, dependendo do caminho que se adote, você tem situações específicas a partir dessa decisão, mas que, independentemente de uma decisão por uma privatização, por uma manutenção do cenário atual, uma capitalização, enfim, que é uma decisão do majoritário, a Sabesp, a empresa, tem que estar preparada a responder à decisão que for tomada pelo majoritário. E aí, quando a gente fala em um processo de desenvolvimento, o nosso objetivo ele se constitui dessa maneira, né? A leitura, né, que foi muito bem feita e trabalhada aí com a Fundação Dom Cabral, com o apoio da Fundação Dom Cabral, é a construção de qual é esse cenário que se constitui para a organização, quais são as variáveis que precisam ser trabalhadas, né? E a gente vem preparando a sua liderança, né? E aí não só a liderança, a gente está falando do PDL, mas tem um trabalho em paralelo também de mudança cultural, um trabalho de reskilling, upskilling, falando em novas competências para o corpo funcional e não gerencial, mas pensando sempre nesse cenário de um novo perfil de consumo, a gente tendo que lidar mais com questões, por exemplo, de transformação digital, de você ter decisões mais rápidas de negócio, pautada muitas vezes em informações, em dados, que a gente tem cada vez mais. Ou seja, esse perfil, a intenção é que ele dê conta dos desafios do contexto e não da decisão que se coloca para a organização. A partir do momento que haja uma decisão, aí o que for peculiar àquela decisão, ele precisa ser trabalhado, mas com o desejo de que as pessoas estejam mais preparadas, com mais resiliência, com melhores condições para lidar ao que nós chamamos não só de desafios, né, mas a gente enxerga que em todas as situações nós teremos oportunidades também, né? Então isso vem muito à tona no discurso, no debate que se tem com a organização. Muito bom, obrigada. Respondeu, Cleudo. Agora uma pergunta da Edilene. Obrigado. A Edilene é uma colega nossa, coach, muito querida também, e ela nos pergunta, Adriane Hickley, acho que essa é para você, né? Quais os requisitos e a forma de adesão de novos coaches para apoiar esses projetos da Dom Cabral? Tem muita gente me mandando assim, eu quero fazer parte, que orgulho. Então, a pergunta é sua. Que bom. Então, um dos objetivos da nossa cooperação com a ICF está sendo mais do que bem cumprido aí, que é justamente a gente ficar tranquilo quando a gente fecha um projeto novo, porque vai ter coach, né? Mas, assim, Edilene, os requisitos, a gente, na verdade, assim, a gente privilegia, né, pessoas que tenham, eu acho assim, muito parecido, né, e muito alinhado, na verdade, assim, hoje em dia a gente pode dizer isso, muito alinhado com as competências que a própria ICF traz, né, para nós aí como referência. A gente tem aproximado mais da ICF também por isso, né, a gente compartilha das mesmas, né, do mesmo conjunto de competências do coach, tanto o coach que atua com coaching individual, como também as competências para atuação com coaching em grupo. Você viu que a gente trouxe aqui 2 experiências, né? Uma com coaching de trios
individual na Sabesp e no MBA Coach em grupos grandes, né? A gente tem grupos de até, às vezes, 6, 7, até 8 pessoas. Hoje a gente evita de 8, mas já tivemos. Então, essa capacidade técnica, esse domínio, né? Essa maestria em ser um coach, isso é fundamental, né? E para isso, não só é fundamental ter esse conhecimento e essa técnica, essa competência expressa e bem desenvolvida, mas a gente também busca a formação. Aonde essa pessoa formou? Claro que assim, a gente não diz, só contratamos coaches do ecossocial. Não, a gente olha, eu citei o ecossocial, a gente nenhum tipo de patrocínio não, tá? Foi só porque eu conversei hoje com uma pessoa do ecossocial, então é a primeira que estava na minha mente. Mas só para dar uma referência, né, das boas escolas. É importante para nós, né, que o coach traga uma formação numa escola que a gente considera uma escola de referência, uma escola consistente. E também é importante que seja um coach que tem familiaridade, que tem experiência, que tem conhecimento do mundo corporativo. Porque vocês viram aqui pelos 2 exemplos, mas assim, em todos os projetos da Fundação Dom Cabral, nós atuamos dentro do nosso mercado, na nossa área de atuação, que são as empresas, as organizações públicas e os indivíduos que estão às voltas com questões profissionais, né? Então, isso é fundamental. Por exemplo, para trabalhar no MBA, é necessário que a pessoa tenha familiaridade com os desafios do aluno do MBA. O aluno do MBA, ele é, no mínimo, um gerente com pelo menos 8, 10 anos de experiência. Às vezes ele já é empresário, às vezes ele é um dono de startup, às vezes ele já é um diretor, ou seja, ter familiaridade com esse mundo corporativo. Essas são as principais, né? E a gente tem hoje a Fundação Dom Cabral tem uma área que chama gerência de professores, porque como nós somos escola aqui, todo mundo é professor, né? Então, assim, a gerência de professores é a nossa área que faz toda a entrada, né? Que recebe o currículo das pessoas interessadas, avalia esse currículo, se atende vamos dizer assim, os requisitos mínimos, que eu citei alguns aqui, né? E depois faz uma entrevista, né, com esse profissional para verificar não só se a pessoa está apta a atuar como coach nos nossos projetos, mas se existe um alinhamento de princípios e valores com a Fundação Dom Cabral. Porque nós temos um conjunto grande de parceiros, né? Os coaches aqui, a Adriana, a Paula Brugnoli, Marli Sorel, várias que eu vi que estão presentes aqui, ao seu, são parceiros nossos, são profissionais, né, que também têm o seu consultório, o seu escritório, às vezes são consultores, até professores em outros locais, mas quando estão atuando conosco, eles estão, né, Denise Manfredi também está aqui, eles estão com, vamos dizer assim, a identidade Fundação Dom Cabral. Né? Então, isso também é fundamental, é um aspecto que a gente avalia para fazer parte do que a gente chama de banco de profissionais. É importante também ter esse alinhamento com os valores, com os princípios da Fundação Dom Cabral. Mas o caminho, né, é entrar em contato com a gente via a gerência de professores e enviar um currículo e começar um processo de seleção, enfim, de entrada para esse banco e vai passar por alguns processos de entrevista, tá? Bacana. Gente, infelizmente, nós não vamos ter tempo para nenhuma pergunta. Do que eu olhei aqui, acho que eu não perdi nenhuma. Eu vou fazer um agradecimento muito rapidinho, né, geral para vocês, porque eu vou pedir a Cândida, nossa presidente, para fazer um agradecimento mais formal e fazer o encerramento. Mas, da minha parte, super obrigada a todos vocês, foi muito valioso. Eu fico muito orgulhosa de pertencer às 2 instituições e de estar ajudando aí, como eu sempre falo, o mercado a diferenciar o que é um coaching de verdade, profissional, e o que é algumas coisas, né, meio banalizadas. Cândida, vou te pedir, então, para encerrar nosso painel. Tá ótimo, gente, de verdade, muito obrigada, pessoal guerreiro aqui, né, com a gente, 8h30 da noite.
né, se manteve. Tem gente que está participando dos eventos desde de manhã. Então, parabéns aí pela Dom Cabral, para Dom Cabral pelo webinário, foi muito bacana. Eu não, tenho certeza que a nossa parceria, nosso acordo de parceria vai ser muito próspero, né? Tem muitas coisas ainda para acontecerem, mas acho que são duas instituições muito valiosas, né? E aí que se combinam. Então, também queria agradecer a Adriane, a Adriana, Luciana, também Cris e William. Foi muito bacana ouvir, né? Uma coisa, o coach falar do coaching, agora o cliente, o coach falar do coaching tem um valor muito maior para a gente. Então, obrigada a todos, obrigada a Marcionila, também Irene. Estou esquecendo mais alguém aqui do nosso apoio. Zé Roberto, super Zé Roberto, aí que cuidou de tudo para a gente. Obrigada, então, a todos os participantes. Amanhã tem mais, né? Então, compareçam, já colocaram aí no chat, a gente vai ter evento, a gente vai ter um painel às 8h30 sobre a potencialidade da cultura de coaching nas organizações. Às 11 horas, a gente tem a Asma Batu falando sobre Resilient Leadership in Challenging Times, com tradução simultânea. Às 19h, a gente também tem mais um painel, como o coaching amplia o impacto social positivo. E depois, quinta-feira, tem mais evento, sexta-feira tem mais evento. Então, uma super semana comemorativa. Participem. Quem for solicitar o certificado, também já está aí no chat o linkzinho para preencher o formulário. Então, não deixem de preencher para receber o certificado. E é isso. Também sigam a gente nas nossas redes sociais, @icf.brasil, para poder estar informado de todos os eventos que vem pela frente, tá bom? Gente, é isso, super obrigada e nos vemos logo mais, amanhã tem umas 8h. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Eu tirei várias fotos, gente. Vai ser gravada, Também. uns dias está lá no canal da ICF Brasil, tá bom? Verdade, para a gravação já, Rosângela. É o Zé, para pra gente, Zé. Zé.